Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, para a gente continuar a nossa série de lives falando sobre os conceitos da mecânica quântica aplicados na nossa vida, para que a gente tenha maior possibilidade de refletir, de entender e de conduzir a nossa vida com maior consciência, vivendo plenamente a nossa verdade. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia DALI 1 da Lua Planetária, estamos iniciando a Lua Planetária, a Lua que te convida a se perguntar como eu posso aperfeiçoar o que eu faço para verdadeiramente manifestar o meu propósito. E não só a gente está no primeiro dia da Lua Planetária, como também estamos iniciando a Semana Vermelha, que traz que o conhecimento inicia a visão. Então, através do nosso conhecimento, a gente começa a iniciar a possibilidade de enxergar cada vez mais longe. E hoje também é tom planetário, hoje é enlaçador do mundo, de mundos, planetário branco, que também te convida a refletir sobre como aperfeiçoar aquilo que você faz para verdadeiramente manifestar o seu propósito. E o mantra de hoje é: aperfeiçoo com o fim de igualar, produzindo a oportunidade. Selo o armazém da morte com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da intemporalidade. O enlaçador de mundos brancos é aquele que transita entre os mundos, que transita entre o espiritual e o material, entre o sutil e o denso. Então hoje é um dia muito especial para a gente falar sobre tudo que a gente vai falar, sobre os conceitos da mecânica quântica, porque é disso que se trata, falar sobre o que é sutil e o que é denso, sobre essa transição que na verdade nem é mesmo uma transição, nem é uma separação, é uma continuidade, né? Então vamos chegando. Hoje o nosso tema é efeito Casimir e emaranhamento quântico. É possível encontrar a alma gêmea? Quando a gente fala em alma gêmea, a primeira imagem que vem na nossa mente, assim, mesmo que a gente já tenha outro tipo de pensamento a respeito disso, é o príncipe encantado, né? A tampa da panela, a metade da laranja, o chinelo velho pro pé, descalço, né? Todos aqueles conceitos que a gente traz aí do senso comum, mas a gente, quando fala em alma gêmea, a gente sempre entende que é aquele par perfeito, aquela pessoa que nasceu para mim, aquela pessoa que vai ser o amor da minha vida e que a gente vai ser feliz para sempre vivendo num mar de rosas. Não é bem por aí, eu já falei sobre esse conceito aqui em outras lives, principalmente quando a gente estava falando sobre a questão do espírito, da alma. A gente tem outra percepção sobre a questão da alma gêmea, tá? Então, estou iniciando por esse tema, justamente para a gente poder desconfigurar essa conceituação do senso comum e trazer um entendimento mais amplo sobre esse conceito, tá? Alma gêmea, a gente possui 143, porque tudo sai de um centro que se divide em mônadas. Essas mônadas se subdividem em 12 almas, essas 12 almas se subdividem em outras 12 extensões de alma, que totalizando todas elas são 144 que saíram de uma mesma mônada. Dessas 144, incluindo você, algumas são mais compatíveis, outras são menos compatíveis. Como que é isso? Imagina uma árvore, né? Uma árvore com um tronco robusto, forte e vários galhos. E dos vários galhos que saem outros pequenos galhos. Aqueles pequenos galhos que estão em um galho, eles são mais compatíveis entre si, eles são mais próximos entre si do que os outros galhos menores que estão em outros galhos mais distantes. Então, esses que estão nos mesmos galhos são aqueles galhos gêmeos mais compatíveis do que aqueles outros que estão em outros galhos, mas todos eles vieram do mesmo tronco. Todos eles fazem parte da mesma origem. Então, a alma gêmea, dentro da nossa conceituação, que não é nossa, a gente não inventou isso, a gente traz isso de outros estudos, são essas 144 que se originaram de uma mesma mônada. Dessas 144, algumas são mais compatíveis, como eu acabei de explicar no exemplo da árvore, outras são menos compatíveis, mas também são
da mesma mônada também estão aí no processo de busca de evolução, de crescimento e também podem contribuir. E dessas que são mais compatíveis, algumas estão no mesmo plano de existência que você, algumas estão aguardando uma nova oportunidade para estar neste plano existencial, outras já estão num nível evolutivo mais alto que o seu, outras estão num nível evolutivo mais baixo que o seu. Então, assim, são 144, a gente tem chance de encontrar e a gente encontra muitas delas ao longo da nossa vida, e esse encontro, ele pode se caracterizar de diversas formas. Não precisa necessariamente ser uma relação amorosa, não precisa necessariamente ser um encontro entre homem e mulher, entre parceiro e parceiro, entre parceira e parceira. Esse encontro ele pode ter diversas configurações. Pode ser uma grande amizade, uma grande parceria de negócio, um encontro que vai ser muito forte, uma conexão muito forte para um determinado objetivo específico e depois vão se afastar. Em relações de parentesco, familiares, como primos, irmãos, pais e filhos, tios, avós, enfim, uma infinidade de possibilidades. E quando existe a possibilidade, o caminho está livre, também pode vir numa configuração amorosa, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso a respeito de alma gêmea? Primeiro, para reconstruir esse conceito de alma gêmea na mente de todo mundo, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente queira, aquilo que a gente cresceu ouvindo acaba ficando ali no nosso inconsciente. Então a gente precisa fazer esse esforço consciente para ressignificar esses conceitos que foram equivocadamente instalados aí, tá? E o que isso tem a ver com o efeito Casimir e o emaranhamento quântico, que é o nosso tema de hoje, né? Eu trouxe a questão da alma gêmea apenas para corroborar como que esses efeitos são aplicados na nossa vida cotidiana. Mas o que nos interessa aqui é entender esses conceitos do efeito Casimir e o emaranhamento quântico. O efeito Casimir, dentro da teoria, o que ele diz? Que duas estruturas atômicas se atraem devido à sua proximidade. Então, quando você pega duas estruturas atômicas da mesma matéria e aproxima, aquilo que seria o vácuo entre elas, na verdade não é um vácuo, não existe um nada ali, existe uma força que faz com que elas se atraiam, e essa atração faz com que elas fiquem como se estivessem soldadas. E aí você precisa de uma contraforça muito maior para poder soltar. E você não solta puxando, você solta deslizando. É o que acontece, por exemplo, quando se aproxima duas placas de vidro, né? Todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação de você estar lá lavando a louça, passa sabão num copo, passa sabão no outro, daqui a pouco a pia tá cheia, não tem mais onde colocar, você começa a colocar um copo dentro do outro. Na hora que você vai tentar tirar aquilo, você passa mais sabão, você molha, você faz de tudo, parece que o copo colou um no outro, não solta. Isso é um efeito Casimir no dia a dia. As duas matérias ali se aproximaram de tal forma que elas ficaram como se estivessem soldadas, apesar de não estar. Né? Existe uma força ali que faz com que elas se atraiam. Essa força é chamada na mecânica quântica de efeito Casimir. Então, esse conceito, né, do efeito Casimir, ele diz que tudo que se aproxima e possui a mesma estrutura subatômica tende a se aproximar cada vez mais, tende a se encontrar, tende a colar, né? E aí, quando a gente fala sobre a questão do emaranhamento quântico, esses dois costumam funcionar juntos, né? Um efeito. Aliás, todos os conceitos da mecânica quântica, a gente estuda eles separado, mas eles funcionam em conjunto. O emaranhamento quântico, ele é a comunicação instantânea entre duas partículas que foram emaranhadas e colocadas a distâncias muito grandes. E essa comunicação, ela ocorre de maneira instantânea por dimensão não local. Lembra do efeito túnel da última semana? Dimensão não local.
Então, tudo aquilo que está emaranhado tende a se aproximar, tende a se encontrar pelo efeito Casimir, porque eles compartilham a mesma estrutura subatômica ali naquele momento. Um exemplo, né? Um exemplo não, trazendo assim uma elucidação, uma ilustração. Quando você pega dois elétrons e aproxima, o elétron ele tem um spin, né? Um spin para cima, um spin para baixo. Ou ele está para cima ou ele está para baixo. E geralmente quando você tem dois elétrons, um tem um spin para cima, o outro tem um spin para baixo. Quando você aproxima os dois, né? Você cria o emaranhamento quântico porque eles passam a compartilhar o mesmo campo energético ali naquele momento. Aí você joga um, sei lá em Andrômeda e deixa o outro aqui na Terra. E aí, se você inverte o spin desse que está aqui na Terra, imediatamente, instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz, porque é por dimensão não local, o spin desse outro elétron que está lá em Andrômeda vai se inverter também. Então, esse efeito ele diz que aquilo que acontece com um ser, né, que está emaranhado com outro ser, vai reverberar imediatamente neste outro ser. E os dois estabelecem uma força de atração entre eles pelo efeito Casimir. Por isso que eu falei que os dois funcionam muito bem em conjunto, porque você tem o processo de emaranhamento, o processo de separação e tem o efeito Casimir fazendo essa força de atração entre os dois, que num momento ou outro eles vão se encontrar, tá? Então, isso aplicado na nossa vida cotidiana diz o quê? Que tudo aquilo que está emaranhado, todas as pessoas e situações que estão emaranhadas, elas tendem a se encontrar, seja nessa existência ou em outras existências, mas existe essa força de atração entre eles que vai fazer com que eles se encontrem. E se a gente olha o noticiário aí, né, é claro que são notícias que aparecem uma vez ou outra, mas a gente em algum momento já ouviu situações desse tipo, de pessoas que foram separadas dos seus irmãos ou dos seus pais e seguiram a vida, não sabia nem quem era o pai, quem era a mãe, quem era o irmão, de onde vinha, onde que eles moravam, seguiu a vida com outra família e num determinado instante, por obra do acaso, a pessoa está ali trabalhando junto com um parente dela, que ela não tinha perspectiva nenhuma de encontrar na vida, né? Ou, sei lá, pessoas que uma mora no Japão, a outra no Brasil, e por alguma obra do destino elas acabam se encontrando e se descobrem serem o amor da vida um do outro, né? Então, tudo isso são processos de emaranhamento. Por quê? Como que acontece o emaranhamento na nossa vida cotidiana? Pensa assim, tem algumas situações que causam esse processo. Alguns emaranhamentos são mais intensos, mais fortes e não podem ser quebrados. Outros são menos intensos, menos fortes e podem ser quebrados. O caso que eu comecei falando, né, de alma gêmea. Alma gêmea é uma configuração que se iniciou antes mesmo da gente saber qual tipo de vida, qual tipo de existência a gente teria. É um processo de formação de alma. Então, almas gêmeas dentro dessa configuração é um emaranhamento fortíssimo que não pode ser desfeito. Portanto, todos aqueles que são suas almas gêmeas e que compartilham a mesma existência que você, na mesma realidade que você, tende a se encontrar com você num momento ou outro da vida. O que pode acontecer? Que a gente talvez esteja num momento de vida ou num nível de expansão de consciência que é incompatível com aquele encontro. E apesar do encontro ser bom, a coisa não flui, né? Então a gente precisa também ter esse time perfeito, né? Se encontrar no momento perfeito, na hora perfeita, no tempo certo, para que a coisa tenha um desenrolar mais adequado. Vou trazer um exemplo de uma partilhante que eu atendi que foi lindo. Assim, aliás, não era nem minha partilhante, era a partilhante do professor Eric.
ela foi buscar ele pelo mesmo motivo que ela veio me buscar, porque ela estava há muito tempo sozinha, só tinha relacionamento ruim. Desde que o filho dela tinha nascido, fazia 10 anos já, ela não tinha mais conseguido ter um relacionamento fixo com ninguém. As pessoas que apareciam na vida dela não eram pessoas que valiam a pena. E ela foi em busca, né, de resolver o que estava bloqueando esse caminhar na vida dela. E para quem não conhece, a TQA, ela trabalha com comandos quânticos. A gente traz as causas raízes, né, à tona, para a gente poder tentar entender quais são as relações de causalidade que foram estabelecidas ali para colocar a pessoa na situação atual. E a gente trabalha com os comandos quânticos para poder liberar o campo dessas travas de energias densas e fazer o download de energias de alta frequência para que ela tenha uma outra possibilidade de vida, né? Com uma frequência energética mais alta, expansão de consciência e condições de mudar padrões negativos. E alguns comandos eles são mais específicos, como por exemplo o comando alma gêmea, que faz com que que faz com que a sua alma gêmea mais compatível se aproxime. Mas para que isso ocorra, o caminho precisa estar aberto, precisa estar livre. E tem um momento certo para isso, né? Então o comando ele foi construído de uma forma que ele respeita todos esses momentos. Que seja a alma gêmea mais compatível, que esteja no mesmo nível de expansão de consciência e que seja no momento adequado, desde que o caminho esteja livre. E aí essa pessoa, ela foi para a consulta com o professor Eric para tentar resolver isso. O professor Eric deixou ela tranquila, falou que no momento certo ia aparecer e tal, mas a ansiedade do ser humano fala mais alto, né? Depois que o professor Eric fez a passagem, ela veio para a consulta comigo. Também orientei da mesma forma, apliquei o comando da mesma forma. E depois de um tempo, né, a gente viu algumas outras questões que talvez não tivesse aparecido no momento que ela foi para consulta com o professor Eric, porque afinal de contas a gente é uma cebola, né? A gente vai tirando camadas e olhando para outras questões. E aí num determinado momento, tipo um ano depois, ela me procurou novamente para fazer uma consulta, mas ela não queria a consulta da TQA, ela queria uma outra técnica com a qual eu trabalho, porque ela queria se limpar, fazer uma limpeza mesmo a nível espiritual, a nível físico, emocional, mental, em todos os campos, para se preparar para entrar numa relação. E aí ela me contou a história dessa relação. Ela se encontrou com essa pessoa na Alemanha. Ela trabalhava numa empresa no Brasil e ela precisou ir para a Alemanha a trabalho para resolver alguma questão lá, participar de algum treinamento, não me lembro exatamente o que era. E quando ela chegou na Alemanha, a pessoa que foi recebê-la, né, que também era da empresa, mas ficava na Alemanha, no momento que eles se viram, teve uma conexão imediata muito forte. Mas ela era casada e ele também. E aí, assim, eles ficaram lá, né, trabalhando junto, eles se seroneando ela, levando ela de um lugar para o outro e tal, tiraram fotos, e todas as fotos que eles tiraram, ela me mandou as fotos, gente, uma coisa linda. Todas as fotos que eles tiraram tinham um foco de luz, assim, sabe? Quando você tira a foto contra o sol e vem aquele facho de luz, assim, iluminando, e sempre entre os dois, assim, uma coisa linda. Parece coisa feita em Photoshop. E aí, assim, né? Ele lá, ela aqui, cada um voltou para sua vida com o coração apertado, porque sentiu que aquele encontro foi algo importante, mas não puderam fazer nada em respeito aos seus parceiros e tal. Ela se separou, seguiu a vida, teve filho e tudo. Em alguns momentos eles se falaram, eles se encontraram novamente por questões de trabalho. E ele, num determinado momento, ele falou: olha, eu tive uma conexão muito forte com você, eu sinto algo muito forte por você, eu não sei o que é, mas eu tenho uma esposa, eu não posso magoá-la, eu não posso terminar esse relacionamento com ela para ficar com você. Então eu preciso
me abster disso e é legal a gente não ficar mantendo contato assim, né? E aí ela concordou, respeitou e tudo, foi cada um para sua vida, né? Os anos se passaram e nesse momento que ela voltou, ela falou que ele tinha entrado em contato com ela pelo Facebook, porque naquele momento a esposa dele tinha decidido encerrar a relação. Então, assim, ele esperou até esse momento para que a esposa deixasse o caminho livre, que ele tivesse o caminho livre, e aí ele entrou em contato com ela. Ela também estava com o caminho livre e os dois se encontraram, né? Ele veio da Alemanha para o Brasil para encontrá-la e eles estão juntos até hoje, formaram uma família linda. É uma história de amor assim incrível. Por quê? Porque eles são almas gêmeas. Eles estavam ali programados para se encontrar pelo efeito Casimir. Só que o momento que eles se encontraram, isso foi antes dela passar pela consulta, né? Muito antes, não foi o momento mais adequado. E aí teve que aguardar até o momento adequado para que esse encontro fosse possível novamente e que fosse pleno, né? Ela fez o processo de desenvolvimento dela, pessoal, espiritual, ele também, porque eles têm aí o mesmo interesse, inclusive, né? Os dois estudam essa questão de autodesenvolvimento e tal. Ela, inclusive, fez o curso de formação para terapeuta TQA, de tanto que ela gostou do processo, assim, de trazer esse conhecimento para a vida, né? Ela não atua como terapeuta, mas ela fez o curso porque ela queria aprofundar ainda mais o que ela tinha aprendido no Quântica para Todos. E estamos juntos até hoje, morando, eu acho que não estão nem mais no Brasil, acho que estão morando em outro país que não é nem na Alemanha, nem no Brasil, assim. Foram construir a vida num ponto comum, né, para os dois. E isso para mim é o maior exemplo de que almas gêmeas tendem a se encontrar, mas isso só funciona se for no momento certo, no tempo certo e com ambos no mesmo nível de expansão de consciência, senão a coisa pode ficar bem bagunçada. No caso deles não ficou porque cada um respeitou ali a vida de cada um, não interferiu. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. E aí a coisa pode tomar outros rumos e em vez de ser um encontro benéfico para o crescimento de ambos, pode ser algo prejudicial, né? E que atrase aí o desenvolvimento de ambos, né? Então, almas gêmeas desse nível, eles tendem a se encontrar e esse vínculo não tem como ser quebrado, né? O relacionamento pode acabar, pode ser feito até o divórcio energético entre as duas pessoas deste relacionamento, mas não existe divórcio energético para a alma gêmea, né? O vínculo ali anterior vai continuar existindo, porque isso vem da formação da alma. Outro tipo de emaranhamento quântico que também é muito forte e também não pode ser quebrado é o emaranhamento quântico de pai, mãe e filho, né? Muitas vezes a gente tem aí problemas com pai, problemas com mãe, a vida não anda, a vida não caminha, é sempre tudo muito difícil, mas não dá para desvincular isso, porque pensa assim, pai e mãe são dois aglomerados de átomos, né? Eles se unem num processo de relação e nesse processo de relação surge um terceiro aglomerado de átomos, que é o filho. E esse filho possui todos os seus elétrons emaranhados com esses outros dois, que no momento se emaranharam, se misturaram para criar um terceiro. Esse vínculo não tem como ser desfeito. Então, pai, mãe e filho, por pior que seja a relação pessoal entre eles, estão vinculados ad eterno, pelo menos enquanto tiver nessa existência. Se eles não forem almas gêmeas, pode ser que esse vínculo acabe no processo que acaba essa existência. Mas enquanto estão nesta existência, eles estão ligados totalmente e não tem como reverter isso. E aí a gente entra numa questão muito complicada, porque por mais que, assim, por pior que sejam as relações, né, entre pai, mãe e filho, esse vínculo existe e não tem como ser desfeito. E quando a gente fala sobre emaranhamento quântico,
a gente fala sobre o que você faz com um reverbera no outro. O que você faz com um elétron reverbera imediatamente, instantaneamente no outro elétron. Então é como se pai e mãe fossem espelhos. O que você direciona para eles reverbera de volta para você. E aí a gente tem todas as questões de meu pai é assim, minha mãe é assado, minha mãe fez isso, 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 meu pai fez aquilo, aquilo, outro, e eles deveriam ter feito diferente, e enfim, uma infinidade de julgamentos, de críticas, de reclamações, de interpretações que a gente direciona para os nossos pais e que a gente precisa replicar na nossa vida. Aliás, a gente não precisa, mas que a gente replica na nossa vida através de padrões inconscientes. Então, se eu olho para o meu pai e vejo nele uma pessoa que trabalha pra caramba, mas é um fracassado, eu vou trabalhar pra caramba e vou ser fracassada, não vou dar certo na vida, por mais que eu faça. Se eu olho para minha mãe e vejo uma pessoa que é muito forte, porém ela se auto-sacrifica pela família, eu vou ser essa pessoa forte, fortaleza, segura a onda de todo mundo, mas entro em auto-sacrifício nesse processo. E aí quando eu preciso não tem ninguém para segurar a minha onda. Então, gente, relação de pai, mãe e filho é complexo pra caramba, né? Do ponto de vista da constelação sistêmica, eu não sou consteladora, eu estudo só o básico ali no que tange a questão da TQA, mas do ponto de vista da constelação sistêmica, a gente tem a questão da lei do pertencimento, que diz que todo membro da família tem o direito de pertencer. E a gente cresce ouvindo o que no senso comum? Filho de peixe, peixinho é. Uma maçã nunca cai longe da árvore. E a gente internaliza isso mesmo que a gente não queira. E aí, além do princípio do emaranhamento quântico, tem a questão da lei do pertencimento. Como que eu posso ser tão diferente daquilo que eu penso a respeito do meu pai e da minha mãe e continuar sendo filha deles? É outra forma de entender essa repetição de padrão. Eu preciso ser como eles para pertencer. E aí a gente constrói modelos de existência pautados nesses padrões que a gente olha e critica. Lembrem-se, a forma como você se relaciona com as informações faz com que o mundo se apresente a você. Quando você olha para o seu pai e para sua mãe, você vê pequenos pedaços de quem eles verdadeiramente são. Você não tem a totalidade de quem é aquela pessoa. E você emite a sua opinião, a sua percepção, a sua crítica, o seu julgamento, a sua interpretação, pautado nesse pequeno pedacinho. Mas se eu pegar para vocês e fizer isso daqui, ó. O que é isso daqui? Vocês vão falar, é uma pedra. Tá, mas qual a cor dessa pedra? Vocês vão falar, é uma cor esquisita, meio de burro quando foge, não sei. Meio marrom, meio caque. Eu vou falar para vocês, não, essa pedra não é dessa cor. Essa pedra, ela é um violeta translúcido. Porque, na verdade, ó, vocês não estão vendo essa parte. Se eu mostro essa parte aqui para vocês, eu falo, isso daqui é bonito ou feio? Muitas pessoas vão falar, isso é feio. Mas se eu mostro essa parte, as pessoas vão falar, nossa, é linda. Se eu pergunto qual o formato dela, ah, é um triângulo. Mas e se eu mostro assim, qual o formato dela? Conseguem entender? Se você não tem a visão da totalidade, você não tem condições de emitir opinião, de interpretar, porque você não tem todos os dados, todas as informações. E são informações que talvez nem eles mesmos acessem. Hoje eu ouvi de uma psiquiatra que a nossa geração, né, principalmente de 2020 para cá, talvez seja a primeira geração que está entrando em contato com essa questão
de cuidado emocional, de cuidar de questões emocionais, de cuidar de saúde mental. Porque até então não se falava disso. Quando eu fiz faculdade de psicologia, lá em 2001, ainda se falava psicólogo é coisa de maluco. 2001, século 21. Né? Então, assim, são muitas questões que a gente vai internalizando e que a gente auto-sabota a nossa vida sem saber de onde vem. Por isso é tão importante entender isso. Porque se você entende que tudo aquilo que você direciona para o seu pai, para a sua mãe, você vai replicar na sua vida, você deixa de direcionar pensamentos, interpretações, reclamações, críticas e julgamentos que sejam negativos. Porque você vai trazer isso para a sua vida. A menos que você queira realmente ter uma vida ruim. E eu acredito que ninguém quer. Agora, se você entende isso, você começa a fazer o quê? Olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe com mais ternura, com mais compaixão, com gratidão. Porque a única coisa que a gente tem obrigação de ter em relação a pai e mãe é gratidão. Eles trouxeram a gente para essa existência. Eles fizeram um papel divino quando construíram a possibilidade da nossa existência ali no momento da relação entre eles. O que eles fizeram depois disso não importa. Só isso já basta, já é o suficiente. Porque graças a isso, você tem condições de evoluir o seu espírito. Agora, o que você vai fazer com isso é o seu livre-arbítrio. Por isso que a gente precisa estudar, acessar conhecimentos, transformar em autoconhecimento para conseguir fazer valer essa existência. E realmente passar de ano, né? Não ficar reprovado e ter que refazer tudo de novo. Porque a gente não refaz tudo de novo, a gente refaz um pouquinho pior. Então, gente, pai, mãe e filho têm essa relação e essa relação define quem vocês são. Passem a olhar para os seus pais com gratidão. O que eles fizeram ou deixaram de fazer pertence a eles, são escolhas deles, dizem respeito a quem eles são, não diz respeito a você. O que diz respeito a você é: estou vivo, graças a eles. Ponto. Acabou. Eu sei que existem situações que são bem drásticas, bem difíceis, bem dolorosas e que falar assim é fácil, tá? Mas façam esse exercício. Coloquem pai e mãe no altar. Mas não colocar no altar passando pano no que eles fizeram, fingindo que não aconteceu, mas colocá-los no altar do ponto de vista: foram portais divinos que me deram a oportunidade de estar vivo. Ponto. O que veio depois disso foram pessoas que fizeram, não foram os portais divinos. Então faça essa separação que vocês vão ver como que a vida de vocês vai começar a caminhar. Desse ponto de vista também não existe a questão do divórcio energético para esse tipo de relação, né? Não existe divórcio judicial para pai, mãe e filho. Existe entre pai e mãe, mas entre filhos e os pais não existe. Sempre vai ser filho, né? Existe a possibilidade aí até de perder a guarda, o pátrio poder e tudo em situações muito extremas, mas sempre vai continuar sendo pai, sempre vai continuar sendo mãe. Não existe essa possibilidade disso ser anulado, porque foi a forma como você chegou aqui, ponto final. Mas a gente no divórcio energético consegue quebrar esses fractais negativos dessas relações, tá? Não significa que vai deixar de ter acontecido o que aconteceu, que vai deixar de doer, mas que aquilo não vai mais conduzir a vida de vocês. Outros tipos de emaranhamentos quânticos. Situações drásticas como homicídio e... Não sei se eu posso falar isso em voz alta, não sei se o Instagram vai me derrubar, vai derrubar a live, né? Mas quando se toma outra pessoa forçosamente num processo de relação.
A relação em si, quando há troca de DNA, ela por si só já causa um emaranhamento quântico. E aí, mesmo processo de pai e mãe, aquilo que acontece com um vai reverberar no outro, porque existe uma conexão ali. E quando existem essas situações drásticas, né, de uma pessoa tirar a vida da outra, ou de uma pessoa tomar a outra fisicamente contra a vontade, essas situações também causam um processo de emaranhamento muito forte. Não significa que a pessoa vai ficar encontrando a outra nessa existência. Pode acontecer. Mas significa que ali foi causada uma marca, foi causado um desvio no caminho. E esse desvio precisa ser resgatado. Então a tendência é que essas duas almas, em outro processo existencial, venham juntas para fazer esse resgate. É o famoso karma, né? Eu interfiro no seu processo de existência, em outra existência a gente vem junto para resgatar isso. É um processo que é lei, causa e efeito, não tem como escapar disso, tá? E o próprio processo da relação estabelece aí o emaranhamento quântico, né? Por isso a gente precisa tomar cuidado com o que acontece muito ultimamente, cada vez mais, da questão da promiscuidade e, enfim, entrar nesses processos por pura e mera diversão, porque você está criando diversos vínculos aí com pessoas que você não sabe quem é. Você não sabe quem que acompanha, né? Quem que acompanha aquela pessoa, você não sabe no que ela se envolve energeticamente, tudo isso vai estar interferindo no seu campo energético. Nesse caso, o comando de divórcio energético é totalmente eficaz, porque ele corta esse vínculo, né? Devolve para o outro que é do outro, deixa com você o que é seu e tá tudo certo. E esses são os processos de emaranhamento quântico direto, né? Agora, nos processos terapêuticos, quando a gente abre o campo de uma pessoa, seja num processo de constelação sistêmica familiar, seja numa análise energética na radiestesia, seja no envio de reiki, no envio de energia à distância, seja ela qual for, inclusive na aplicação dos comandos, a gente tem também, momentaneamente ali, um processo de emaranhamento quântico, porque a gente se conectou energeticamente com aquela pessoa para fazer esse trabalho. E aí a gente precisa ter cuidado com a abertura disso e o fechamento disso, porque senão essas energias vão continuar interferindo. E se você não entrar nisso muito bem protegido e seguro do que você está fazendo, inclusive aquilo que você encontrar no campo energético da pessoa, por exemplo, numa análise de radiestesia, isso vai vir para você. E eu falo isso assim de carteirinha, porque eu já tomei umas pauladas desse tipo, tá? De querer ajudar uma pessoa, abrir o campo energético dela, fazer a liberação de tudo, todas as sujeiras que eu encontrei por lá, e no dia seguinte eu não consegui levantar da cama, sem nenhum motivo para isso. Passei 1 ano em tratamento, inclusive, para tentar colocar meu corpo de volta no lugar. Então, gente, isso é muito sério. A gente quer fazer o bem para o outro, mas se a gente não se protege, a gente acaba tomando umas pauladas igual eu tomei, tá? Então, assim, existem diversas técnicas, existem diversas formas que você pode se proteger dessas questões. Dentro da TQA a gente tem um comando de ancoramento que a gente sempre faz antes de abrir o campo de qualquer pessoa, e o comando de fechamento, que é para cortar esse vínculo momentâneo que foi feito, e o comando de ancoramento, além de fazer a abertura ali, né, com segurança, ele protege os campos energéticos ali de qualquer tipo de interferência. Então, o que for liberado vai para a luz, vai ser ali transmutado, né? Agora, quando você não está
quando você não tem esse comando de proteção ou qualquer outro tipo de ação protetiva. E quando eu comecei na radiestesia, nunca ninguém tinha me falado a respeito disso, de que isso era necessário. Eu pegava tudo. Por quê? Eu costumo trazer a analogia de... Sabe esses garotos valentões que tem na escola? Atualmente talvez não tenha mais, né? Mas na minha época sempre tinha, a gente sempre vê isso em filme também. Aqueles valentões que enchem o saco de todo mundo. E sempre tem um ou outro que é a bola da vez, né? Aquele que sempre vai cair na mão desse povo, que eles veem como vítima e vai atrás e pentelha o garoto, a garota, e chega até em processo de agressão mesmo. E aí, você tá na escola, você vê esse grupo de valentões incomodando o outro aluno. E aquilo te toca, você fala, cara, ninguém tá fazendo nada, eu vou lá ajudar esse garoto, né? Aí você vai lá e fala, ô, deixa o garoto em paz, não faz isso com ele não, né? Para de bater nele, para de importunar ele, você não ia gostar se fosse com você. O que vocês acham que iria acontecer? Vocês acham que aqueles valentões iriam olhar assim e falar, não, realmente, você tá certa, eu vou parar de mexer com eles e vou seguir a minha vida, eu vou fazer algo mais útil e ir embora numa boa? Ou vocês acham que ele iria olhar para minha cara e vir para cima de mim e começar a fazer comigo a mesma coisa que eles estavam fazendo com outro garoto, talvez até pior? É isso que acontece quando a gente mexe com essas energias. Tá me tirando daqui? Beleza, mas eu preciso de um lugar para ficar. Vou ficar aí com você. Você não tem proteção, não tem nada garantindo. Agora, se eu vou falar com esses garotos, com 2 armários do meu lado, né? Com aqueles amigos assim, fortões, com cara de mal, de quase 2 metros de altura, eles não vão mexer comigo. Eles vão me respeitar, né? Mesmo que eu não seja realmente um respeito, mas aí eles vão ficar no deles. Então, a gente precisa mexer com essas questões, isso eu estou direcionando diretamente a quem é terapeuta energético, que abre campo, precisa ir com segurança, precisa ir protegido, porque se for sem segurança, vai ter consequência, tá? Você não desaloja alguém de um lugar e essa pessoa fica ali e segue o rumo dela. Essa pessoa, entre aspas, tá? Ela vai buscar um novo lugar para ficar. E o lugar vai ser o lugar mais próximo. Você, sua família, seus filhos, sua casa, seu ambiente de trabalho. Graças a Deus aqui tudo vem para mim. Então, depois que eu aprendi a me proteger, bate e vai embora. Mas durante muito tempo não foi assim. Então, gente, emaranhamento é coisa séria, tá? Pelo efeito Casimir tende a se encontrar e pelo próprio emaranhamento, o que vai e volta. É instantâneo e é real. Então, assim, tenham cuidado com as pessoas que vocês escolhem se emaranhar. Tenham cuidado com aquelas pessoas com quem vocês têm emaranhamento e não tem como desfazer esse emaranhamento, por ser pai, mãe, né, filho, irmão, etc. Porque o que você direcionar em relação a eles vai voltar para você. E eu não falo só assim de julgamento em termos de crítica, né? De ser aquela pessoa que aponta o dedo e fala isso, num ponto de vista negativo. Eu estou falando de qualquer percepção, de qualquer interpretação que você faz da vida do outro. E isso é uma coisa difícil de controlar, porque a gente tem uma forma de estar no mundo que eu não sei se isso é da nossa cultura, da nossa educação, ainda não consegui entender de onde isso vem, que a gente está o tempo todo olhando para a vida do outro e falando, dando a nossa opinião, emitindo o nosso julgamento, trazendo a nossa percepção, interpretando as atitudes dos outros, sem que aquilo nos diga respeito. A gente faz isso o tempo todo com um vizinho, com gente que aparece na televisão.
Vocês conseguem perceber isso na vida cotidiana? Como que isso flui assim, como se fosse algo natural? Quando na verdade a gente deveria estar olhando para dentro. Porque a interpretação que a gente faz não diz respeito ao outro, diz respeito aos conteúdos que existem dentro da gente. As lentes que a gente coloca para olhar para o mundo. Então, Freud tinha uma frase, cara, que eu acho incrível, que ele dizia o seguinte, que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Paulo... Aliás, desculpa. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque o que o Pedro está falando sobre o Paulo não é verdadeiramente quem o Paulo é, mas é a interpretação que o Pedro tem a respeito dos seus próprios conteúdos inconscientes de quem o Paulo é. Vocês conseguem perceber essa relação? Então, na próxima vez que vocês ouvirem a história de alguém, olharem para a cara de alguém, verem alguém fazendo alguma coisa, experimentem tomar consciência nesse momento e perceber o que vem para você. O que aquilo diz respeito a você? O que aquilo mexe dentro de você? Porque aquilo que não mexe com você não existe dentro de você, não tem nada ali ressoando. Agora, aquilo que mexe com você é porque tem algo inconsciente dentro de você que ressoa com aquela mesma situação. Por isso você emite opinião, por isso você traz julgamentos, por isso você traz interpretações, e geralmente são questões que a gente não gosta na gente mesmo. E aí a gente precisa projetar no outro para ter a sensação de que aquilo não nos pertence. Então façam esse exercício e comecem fazendo isso pelo papai e pela mamãe. Observou uma atitude da sua mãe ou do seu pai que você não gosta, olha para dentro. Se vocês não encontrarem nada, tudo bem, mas façam o exercício. Aqui é mais importante vocês fazerem esse exercício do que vocês encontrarem resposta. E aí, em vez de emitir qualquer julgamento ou de interpretar qualquer atitude, apenas se cale e se observe. Ponto. Não imita nada. E antes de dormir e na hora de acordar, agradeça pelo seu pai e pela sua mãe. Não pelo que eles fizeram por você, mas por eles terem te dado a oportunidade de estar vivo neste plano. Porque só isso já basta. Se vocês forem agradecer por tudo que eles fizerem por vocês, vocês têm que agradecer por tudo. Inclusive aquelas situações que você não gostou, que você saiu magoado, que você saiu machucado. E o seu inconsciente não vai aceitar esse processo, porque o seu inconsciente tende a te proteger. E ele vai falar assim, aqui não tem gratidão por isso não. Tira seu cavalinho da chuva que isso daí é da boca para fora. Então agradece por eles terem sido portais divinos para trazerem vocês para essa existência. Porque aí você agradece pela vida. Você não agradece pelas pessoas. E nem pelas relações que você teve com as pessoas. Uma última, informação importante a respeito dessa questão de pai e mãe, para vocês terem, assim, materialmente a noção de como a gente precisa olhar para isso com consciência e mudar esses parâmetros que a gente repete ao longo da vida, porque é o comum da nossa cultura. Com a mãe, o dinheiro vem para a nossa vida. Com o pai, a gente sustenta o dinheiro na nossa vida. Ele fica. Só essa última informação para vocês refletirem. Ok? Gente, o recado que eu tinha para dar hoje era esse. Deixa eu ver, eu acho que tem algumas dúvidas aqui. Bom dia, Vanessa, linda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Thelma. Bom dia, Regina.
Linda essa história do casal. Ah, é linda mesmo, Joyce. Toda vez que eu lembro, eu fico emocionada. De vez em quando eu abro, eu raramente uso o Instagram, mas de vez em quando eu abro e eu vejo as fotos deles lá que aparecem assim no timeline, né? Gente, é uma história muito linda. Minha mestra linda, suas palavras nos trazem o entendimento necessário. A gratidão, Lilian. A gente aprendeu com a mesma fonte, né? Para dizer a verdade. A gente é cria do mesmo mestre. Excelente a sua fala sobre a importância de protegermos o campo energético nos atendimentos. Gente, isso é fundamental, fundamental. Eu falo para vocês, eu vou contar a história aqui. Eu fui fazer a limpeza do campo energético de uma amiga minha que estava passando por muitas dificuldades na vida, assim, parecia que estava dando tudo errado. Na época eu trabalhava só com radiestesia e fitoenergética. E ela estava entrando num processo assim de burnout brabo, sabe? E aí eu fui fazer a limpeza do campo energético dela e encontrei um monte de coisa, um monte de energia intrusa, seres obsessores, trabalho de magia negra. Assim, tava uma bagunça, né? Eu fiquei fazendo a análise e a liberação do campo dela, montei gráfico de radiestesia para ela, fiz tudo, deixei ela assim 100% com o campo energético totalmente equilibrado. Na época não tinha os comandos da TQA, eu não tinha entrado em contato com isso ainda. Então eu fazia tudo de outras formas que são mais lentas, mais demoradas, não tão efetivas quanto os comandos da TQA. Mas eu consegui, fui lá, fiz, terminei o trabalho, eu estava assim esgotada, né, morrendo de cansaço, porque eu fazia uma análise de radiestesia profunda, eu ficava muito cansada. Eu realmente perdi a energia, eu já entendo isso. E aí, isso foi numa sexta-feira, de manhã, se eu não me engano. Aí, beleza, né? Saí cansada e tal, não tinha trabalho à tarde aquele dia, porque eu trabalhava só alguns dias na semana. Não era terapeuta 100% do tempo como eu sou hoje, né? Eu trabalhava num serviço público, então eu tinha os dias de trabalho com os horários fixos e fazia alguns atendimentos, estava começando ainda, eram poucos, nos horários vagos, né? E aquele dia à tarde eu não tinha ninguém para atender e não tinha trabalho. O que eu fiz? Eu almocei e deitei para descansar de tarde, tirei um cochilo, uma sesta, né? Depois do almoço. E aí, acordei bem, né, revigorada, né, repus as baterias dormindo e tal. Aí fui fazer outras coisas dentro de casa, assistir alguma coisa na televisão, enfim, vida normal que segue, né? E deitei para dormir à noite, né? Quando eu acordei no sábado de manhã, na verdade eu não acordei assim, acordei. Eu fui me virar na cama. E no que eu fui me virar na cama, eu senti uma dor tão forte que a dor me acordou. E eu não conseguia me mexer. Por isso que eu falei, eu fui dormir bem e eu não conseguia levantar no dia seguinte. Eu não conseguia levantar porque eu não conseguia me mexer. Eu travei a coluna de uma maneira tão profunda, tão forte, que eu precisei de ajuda para ser tirada da cama. Eu não conseguia me movimentar da cintura para cima, eu bloqueei completamente o movimento do braço esquerdo, a lateral do pescoço, esse movimento da coluna diafragmática, né, daqui da parte de cima. Eu só conseguia me mexer perfeitamente da coluna da cintura, né, para baixo. Daqui para cima, tudo parado. Tinha poucos movimentos no braço direito, porque o que pegou mesmo foi a musculatura profunda na lateral esquerda das costas. E aí meu marido me tirou da cama, me colocou num carro e me levou para minha acupunturista na época, né? Porque na época eu fazia acupuntura e tudo, ela falou: traz para cá que eu vejo o que eu consigo fazer, né? Porque vamos ver o que é isso. E aí eu cheguei lá, assim, com auxílio, né, sendo tirada de dentro do carro, porque eu não conseguia ter esse movimento aqui para poder sair do carro.
Aí ela perguntou, o que você fez ontem? Eu falei, fiz isso assim. Você fez algum movimento diferente? Na época eu dava aula de dança ainda, né? Você dançou, teve aula, fez algum movimento diferente, forçou de alguma forma? Eu falei, não, ontem eu nem dei aula. Eu fiz isso, deitei assim, dormi assim, levantei, tomei banho, jantei, fiz outras coisas, tudo totalmente relaxado, sem dor nenhuma, sem indício de nada. Deitei para dormir bem e acordei com essa dor, acordei pela dor, né? E aí ela falou assim, de manhã você falou que você atendeu uma pessoa. Eu falei, sim, eu atendi uma amiga minha. Ela falou, você atendeu com radiestesia? Eu falei, sim, atendi com radiestesia. Aí ela falou, então vamos ver como que tá o seu campo energético, porque a minha acupunturista também é radiestesista. E aí ela foi fazer análise do meu campo energético. E tudo aquilo que eu liberei do campo energético da minha amiga estava presente no meu campo energético. Veio tudo de uma vez só. Ou seja, eu fui lá, cutuquei os valentões, falei para eles pararem de mexer com ela, virei as costas e fui embora. Eles vieram atrás de mim. Vão me tirar daqui? Beleza, mas eu vou ficar aí junto com você. E aí ela fez a liberação do meu campo energético. Enquanto ela estava liberando o meu campo energético, eu senti um calor passando pela lateral do corpo que estava travada. Colocou lá agulhas ligadas a eletrodos, porque fez eletroacupuntura para poder liberar o campo energético. E devido à contratura muscular que eu tive, eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia para voltar aos movimentos normais. Então, gente, a coisa é perigosa. Não mexam com energia sem estar protegido, tá? Depois disso eu aprendi algumas técnicas de proteção, mas o que realmente garante de tudo que eu conheço até hoje é o comando da TQA. Estou nesse processo de cura da criança interior. Essa live falou comigo. Ai, Andressa, todos nós, a gente precisa estar nesse processo constantemente, porque é simples a gente falar, mas não é fácil de colocar em prática, tá? Mas só começando, tomando consciência e fazendo um pouquinho de cada vez que a gente consegue mudar. Siga em frente. Namastê, sobre pai e mãe, um longo caminho de cura. Nossa, sempre, Thelma, sempre. Todo mundo tem alguma questão com pai e mãe. Pode olhar para eles e falar, eu amo meu pai de paixão, eu sou completamente apaixonada pela minha mãe, admiro muito ela, mas você vai ver a relação entre eles sempre tem alguma rusguinha. É maravilhoso saborear os conhecimentos da quântica com você, muita clareza e simplicidade. Ah, que delícia, Mari. Gente, aproveitando o gancho aqui da Mari, sobre saborear os conhecimentos da quântica. Se vocês gostam desse conteúdo e querem aprofundar um pouco mais, dia 20 de abril, a gente vai ter o Despertar Quântico. O Despertar é um evento idealizado pelo professor Eric, que ele fazia para poder dar a oportunidade para as pessoas que não tinham condições de pagar um curso ou de pagar um atendimento, para receber um pouco de conhecimento e receber também os comandos da mecânica quântica, os comandos da TQA, né? Para poder dar um up aí na vida, trazer um pouco de reflexão, trazer um pouco de contribuição a um preço mais acessível, tá? Então, esse ano, no dia 20 de abril, às 4 horas da tarde, vai ser um sábado, eu e a Patrícia vamos estar conduzindo esse despertar com uma aula de quântica aí maravilhosa, explicando como que a quântica funciona no dia a dia, explicando como que os comandos quânticos funcionam, e a Patrícia vai aplicar esses comandos para quem estiver presente. Esse evento é ao vivo, ele não fica gravado, então precisa estar presente, totalmente online, tá? Você assiste de onde você estiver, mas precisa estar presente, porque ele não fica salvo para você assistir depois. E quem quiser, quem tiver interesse em participar, acessa aí o link da bio, que vai estar lá o link para vocês fazerem a inscrição. O Meu Despertar ou Despertar Quântico, eu não me lembro exatamente o nome que tá. O valor é R$ 107,00, que você pode parcelar até 12 vezes no cartão. Que, se você for colocar na ponta do lápis, não paga nem um hambúrguer na esquina,
tá? Porque vai dar aí 12 vezes de R$ 10 e pouquinho. Hoje em dia, se você sentar para comer um hambúrguer com refrigerante, batata frita, você paga muito mais do que isso. Então, gente, é um alto investimento numa oportunidade única de vocês acessarem conhecimento e receberem os comandos. Tem uma frase que fala que pessoas medíocres falam de pessoas e pessoas inteligentes discutem ideias. Exatamente, Betina, eu adoro essa frase também. Já aconteceu comigo. Pois é, esse negócio de energia é muito sério, né, Ilma? Eu quero te agradecer. Você é F. Eu não vou falar a palavra porque eu também não sei se o Instagram me permite. Mas assim, todos nós somos, Karen. Todos nós que estamos aqui na vida, dando o nosso melhor com as ferramentas que a gente é com F maiúsculo, tá? Então, assim, cada um no seu processo, cada um no seu quadrado, né? Como dizia antigamente, cada um fazendo aquilo que sente no coração que deve fazer e dando o seu melhor para fazer e seguindo em frente, tentando crescer cada vez mais. Todos nós somos, tá bom? Gente, então, quem quiser aí colocar, né, dar uma olhada no campo energético e concordar que isso fique gravado na live para que outras pessoas possam assistir, coloca aí embaixo, eu quero e eu permito. E protegendo o campo energético de nós dois, eu vou fazer a análise. Mari, precisa permitir também, porque aí você me dá autorização para que isso fique gravado. Ah, ótimo, eu quero, eu permito. Olá. Opa, deixa eu virar a câmera. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Qual o seu nome completo? Oi? Qual o seu nome completo? É o nome de casada, né? Mas o O nome que que eu tiver no uso. documento. Mariana Del Corso Skrotsky. Mariana Del Corso. Esse último, soletra para mim, por favor. S-K-R-O. Como? S-R-O. S, K-R-O. Vou colocar aqui, ó. S-K-R-O, T-Z-K-Y. Coloquei no chat. K-Y. Tô toda descabelada. Ah, eu também, eu vi uma descabelada. Gente, eu não pentei o cabelo, só para vocês saberem. Qual a data de nascimento? 10/8/80. 10/8/80. Vamos lá ver como que tá seu campo, Mariana. Que alegria. Ah, que bonitinho. Vou Fofo. ficar desse jeito. Ai, vou ficar desse jeito, tô linda. Ai, que lindo. Da nossa época de criança não tinha essas coisas, então aproveita. Nossa, tô encantada. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca entrei assim, né, em nenhuma live. Que incrível. Que lindo.
Olha, Mariana, o seu campo energético está completamente livre de qualquer tipo de interferência externa, tá? E os seus chakras Uhum. estão todos harmonizados. Então, assim, Uau. seja lá o que você estiver fazendo, está dando certo, tá? Então, tá Amém. numa condição energética muito boa. De Uhum. acordo com a escala Hawkins, você está calibrando a maior parte do tempo no nível de 10 elevado a 310 da escala, que é 10 com Uhum. 310 zeros do lado, então é uma frequência bem elevada, está acima do nível de 200, o que significa que você está no lado dos atratores fortes, e esse é o nível da Uhum. disposição, aquele nível que, assim, estou disposta a tudo que a vida me mandar, né? E que seja o melhor possível. E aí, a É isso. partir daí, você vai se aprimorando e crescendo cada vez mais, tá? Você está nessa disposição de ganhar a vida e vai em Coisa frente. boa. Agora, Uhum. mesmo o seu campo energético estando completamente livre de qualquer interferência externa, foi orientado a fazer o comando de liberação limpeza. Por quê? O comando liberação limpeza da TQA, ele entra 4 comandos, na verdade, não é apenas um comando. Desses 4 comandos, ele tem a liberação dos sentimentos de baixa vibração, de crenças, chips, implantes, contratos, pactos, acordos e decretos, Uhum. influências e impactos energéticos multidimensionais e a liberação das energias ruins de qualquer relacionamento amoroso, interpessoal, profissional, familiar, de existências passadas ou da existência atual. Ou seja, ele não só libera de energias intrusas, mas ele também faz o divórcio energético e a liberação dos sentimentos de baixa vibração, tá? Por Tá isso, eu vou bem. fazer um comando para você. Lembrando que divórcio energético é só para os relacionamentos que são ex-relacionamentos. Os atuais não vai Uhum. interferir, tá bom? Tá joia. Concentra aí, então. Uhum. Inspire profundamente, libere o ar, feche os olhos, se conecte com si mesma. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13 e 36. Ok. Só para Gratidão. dar uma arredondada nas arestas, porque já estava tudo limpinho, bonitinho, tá bom? Muito obrigada, Nádia. Gratidão Gratidão pela imensa. Tá? participação. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Deixa eu ver, eu acho que tinha mais umas. hum, Emocionada, o professor Eric com certeza está presente. Ele sempre está. Tenho certeza que ele está lá do outro lado, ou aqui, né? Porque a gente fala outro lado como se fosse algo muito distante, mas na verdade está tudo aqui misturado, trabalhando o tempo todo. E aquele lá só produzia. Gente, então, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse, né, para falar a respeito do emaranhamento quântico, do efeito Casimir e das implicações que isso traz para a nossa vida cotidiana, e respondendo a pergunta, sim, é possível encontrar a nossa alma gêmea, a gente encontra o tempo todo, é só vocês pararem e observarem aquelas pessoas que têm uma forte conexão com vocês, que vocês encontram e parece que se conhecem há séculos, que parece que vocês estão reencontrando um amigo grande de infância, assim, pode ter certeza que aquela é uma das suas almas gêmeas compatíveis. E geralmente são pessoas que te dão apoio, que te ajudam e que você também ajuda e que a coisa funciona bem, tá? E com o comando da TQA a gente faz com que esse encontro ocorra com as melhores condições possíveis, tá? Desde que o campo esteja aberto para isso. Mas uma última informação que eu queria deixar para vocês é o seguinte: tudo que existe em todos os universos, tudo é composto, tudo é formado, tudo é derivado de uma onda primordial portadora de informação de altíssima frequência, inteligência e consciência. Portanto, tudo veio de um único princípio. E desse único princípio em decaimento de frequência foi criando tudo que existe.
Então, em última instância, todos nós estamos emaranhados com tudo que existe. Por isso que quando a gente fala quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai tomar alguma atitude, tomar alguma decisão, construir alguma coisa, escolher alguma coisa, para que você opte e faça e tome a decisão e construa o que quer que você vá fazer, pensando no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Por quê? Porque quando você pensa no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, isso inclui você está pensando em tudo que existe que está emaranhado com você. E você está emitindo essa energia de amor, de bondade, de gratidão para tudo que existe, que está emaranhado com você e que vai voltar para a sua vida. Então, com essa informação, eu falo para vocês, fiquem na paz e na luz, em Lakesh. Eu sou o outro você.